professor Daniel vai começar, depois o professor Cícero. Já recebemos uma pergunta. Se mais alguém quiser fazer perguntas, estamos coletando. Por favor, Daniel, você tem a palavra por até 20 minutos, se possível, um pouquinho menos. Obrigado, professor Murilo. Bom, para quem me conhece, eu sou o Daniel Carvalho, sou professor da Unifesp. Como vai ficar claro pela minha fala, sou professor de Direito Internacional. Faço parte aqui da nossa equipe de pesquisadores e pesquisadoras e lido especificamente com a questão da retroalimentação entre a crise da governança internacional e a terceira onda de autocratização. O professor Cícero e eu temos aqui uma tarefa complexa, um papel duplo de, ao mesmo tempo, comentar, mas tomar aqui os devidos cuidados para que nos sobre tempo para as perguntas e para a reação do Staffan. Antes de passar a fazer os meus apontamentos, eu queria registrar aqui os agradecimentos ao Staffan pela exposição, ao Murilo por, ao longo já de uns bons anos, nos liderar nesse projeto, ou nessa sequência de projetos de pesquisa. Agradecer à professora Maria Paula por nos operar do ponto de vista logístico a realização desse evento no dia de hoje. O professor Cícero, tem a honra agora, mais pelo protocolo, a honra de compartilhar essa mesa com ele. Eu vou, na linha que o professor Murilo solicitou aqui, para que a gente... eu já imaginava que teríamos aqui um corte do ponto de vista do tempo. O professor Murilo fez uma redução autocrática aqui, do meu tempo de fala, mas de uma forma bem rápida. O que eu vou comentar aqui, e a base dos meus comentários não só a apresentação do Staffan de hoje e o relatório do VIDEN de março do presente ano, mas também o artigo de 2019 da Ana Lohan e do Staffan, com o objetivo especificamente de acionar esses elementos para discutir um aspecto da caracterização conceitual da terceira onda de autocratização, que foi comentado aqui, e, como poderia deixar de ser, como lidar com esses elementos da terceira onda a partir de uma perspectiva jurídica. Bom, então, muito rapidamente, vem se convencionando chamar o presente ano de 2024 como uma grande temporada eleitoral, talvez a terminologia mais precisa, inclusive empregada pelo IDEA da Suécia, é a ideia de um super ciclo eleitoral, pelo fato desse ano ser um ano com dezenas de eleições, e muitas delas emblemáticas, nos Estados Unidos, na Índia, a eleição do Parlamento Europeu, com potencialmente 2 bilhões de eleitores no que talvez seja o maior ano eleitoral do mundo. Com eleições em uma série de países, Estados Unidos, Venezuela, Uruguai, Senegal, Moçambique, Reino Unido, França, Portugal, Rússia, Índia e por aí adiante. Bom, e aí acho que a questão central é como esse ano tão emblemático se posiciona em um contexto muito singular, num momento muito singular da terceira onda de autocracia. Como o Staffan bem compartilhou conosco, a terceira onda da autocracia é caracterizada pela utilização de mecanismos legais para o enfraquecimento do ambiente democrático, não mais pela primazia de um método
de um tipo ideal, né, como o golpe de Estado, né, e metodologicamente a pesquisa que o Staffan lidera tem como um dos seus indicadores, também foi dito aqui, o papel que nesse processo de autocratização tem a categoria eleições limpas ou eleições livres, né? Que basicamente a gente está se referindo aqui, eleições sem ingerência dos poderes constituídos e sem violência, né? Nesse contexto, esse ano, o ano de 2024, talvez seja o ano mais apropriado para se analisar de que forma é possível analisar a ocorrência de eleições justas ou limpas ou livres, né? E algo que é possível identificar inclusive isso está presente no relatório de março desse ano, como uma indicação do relatório do Biden, que é o aumento da violência eleitoral, né? Algo que é muito presente não só onde supostamente se esperaria, né? Rússia, Venezuela, Bangladesh, mas também algo presente no ciclo eleitoral nas eleições gerais nos Estados Unidos, no México, em Senegal. Isso nos coloca a questão de que forma que esse ano de 2024 dialoga com um dos critérios centrais da terceira onda de autocratização, que é a categoria eleições livres, né? Haveria, aqui eu deixo já um questionamento para a reação do Staffan, se há uma piora rápida nesse indicador nos últimos anos, e especialmente em 2024. Por que eu entendo que esse é um papel, um elemento central? Porque se a resposta for sim, e parece que ela gera ao menos dois questionamentos automáticos, né? Um primeiro, que é entender se não há um endurecimento da terceira onda de autocratização que a aproxima das duas primeiras, né? Isso porque, basicamente, violência eleitoral não pode ser enquadrada na categoria erosão democrática, né? Também é um elemento utilizado na reflexão do Biden, e que é o modus operandi característico da terceira onda de autocratização. E se, de fato, há um aumento da violência eleitoral em índices, talvez sem paralelo anteriormente, pelo menos em tempos recentes, se isso não significa uma mudança da natureza do que vem se tentando caracterizar como uma terceira onda de autocratização, aproximando-a das ondas anteriores no século XX. Esse é um primeiro questionamento. O segundo, que é mais da ordem teórica. Um segundo questionamento, aí sim, do ponto de vista do diálogo com o direito, se haveria algum circuito para além da cena política interna que estabilizaria institucionalmente os processos nacionais, né? É possível, a partir da institucionalidade internacional, contribuir para a estabilização das cenas eleitorais nacionais sem que isso implique numa ameaça à autonomia soberana nacional, né? Ou sem que seja possível uma instrumentalização, né? É possível, dentro do direito internacional, pensar em alguns caminhos. A partir daí, a jurisprudência sobre questões eleitorais da Corte Europeia de Direitos Humanos, os pronunciamentos do sistema americano de direitos humanos, podemos falar também, né, fazer uma análise ali da forma como operam as cláusulas democráticas nos blocos regionais e nas organizações internacionais, caso notado muito recentemente na União Europeia, no Mercosul, e uma série de discussões nesse campo que, por conta do nosso corte temporal, eu não vou aprofundar. E para já encaminhar para o final, professor Murilo, aqui fazendo um retalho na linha de reflexão, sobre se é possível extrapolar essa ideia, né, de que haveria canais para se pensar em elementos de estabilização das cenas políticas nacionais a partir da institucionalidade internacional. Por que nós falamos isso? Porque em 2024, algo muito interessante de se notar é que os partidos e grupos políticos que perseguiam a reeleição, eles
ou tiveram resultados eleitorais fracos, a partir mesmo vitoriosos, ou foram derrotados, né? Talvez com exceção do México, mas isso é verdade. Nos grupos governantes que saíram enfraquecidos ou perderam na França, em Portugal, na Índia, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Isso talvez sinalize uma influência de um elemento sistêmico para esse resultado, para além das questões nacionais. O mais óbvio aqui é se pensar na economia global e no momento histórico da economia global, notadamente com relação a um pico de inflação global dos últimos anos, né? Em 2019, a média da inflação global era 2,9%, em 2022 chegou a mais de 10% e atualmente por volta de 6%. Uma série de efeitos que explicam isso, né? As medidas e políticas anticíclicas na época da pandemia, os conflitos bélicos atuais, com o encarecimento do preço de alimentos e das fontes de energia, fenômenos climáticos, por exemplo, uma versão extremada do El Niño nesse ano, e para além dessa questão, né, que explica esse momento econômico muito singular, além da questão do aumento da inflação global, uma questão relacionada ao crescimento internacional tímido, crescimento por volta de 3% em 2024 e 2025, o que também tem uma das causas aqui conexas ao retrocesso, ou melhor colocando, na estabilização do comércio global. E para já encaminhar para as reflexões finais, na primeira onda de autocratização na década de 30, apesar de estar ter dito aqui, né, para deixar de lado os anos 30, né, mas na primeira década de autocratização dos anos 30, foi muito evidente, ficou muito evidente de que forma que as crises econômicas sistêmicas elas são diretamente proporcional ao aumento de projetos autocráticos, né? A eficácia, trazendo para o nosso tempo, né? A eficácia da governança internacional e dos regimes jurídicos, da segurança e paz internacional, do comércio internacional, do meio ambiente, não seria uma condição determinante para o refreamento dos processos de autocratização, né? Uma relação de causalidade aqui. Acho que Murilo e eu temos, né, avançado nessa reflexão e, em suma, eu encerro minha fala querendo ouvir o staff, então, desses dois pontos, especificamente, para tentar sistematizar e organizar o encaminhamento da fala. Se 2024 não é um ano que demonstra que a terceira onda de autocratização é mais próxima das duas ondas anteriores do que se achava, e sobre de que forma ele vê a dinâmica entre os mecanismos de governança internacional e os processos de autocratização no plano nacional, nos planos nacionais, de uma forma geral, e especificamente ali no tema das eleições. É isso, professor. Bom dia a todos, todas. Eu queria primeiro agradecer ao professor Murilo Gaspar e a professora Maria Paula Dall'Aria pelo convite para participar desse seminário. Agradecer a conferência do professor Lindbergh e os comentários do professor Daniel, e dizer que também é um prazer rever aqui vários colegas que há tempos eu não encontrava. E eu esbocei meus comentários antes de ouvir a conferência do professor Lindbergh, tentando adivinhar o que ele ia apresentar aqui, com base no resumo que ele nos enviou antes dessa conferência, e no artigo que ele escreveu em 2019 com uma outra colega, que o professor Daniel também se referiu, e alguns relatórios do VIPEM. E eu
eu vou centrar meus comentários na grade conceitual que ele utilizou para análise de dados que ele fez. Eu vou falar um pouquinho do tipo de abordagem, o tipo de análise de dados que o Videm está propondo para o debate sobre esse assunto. Em seguida eu vou falar um pouquinho dessa grade conceitual. Então eu vou acompanhar esse esboço que eu fiz até para eu tentar controlar meu tempo melhor. O professor, primeiro, a meu ver, os dados indicam efetivamente o que nossa experiência comum está intuindo, que há algo profundamente anormal acontecendo nas democracias em quase toda a parte. A questão que suscita debate é como qualificar essa anormalidade. O professor Lindbergh e os colegas do Videm entendem que estamos vivendo uma onda de autocratização, ou melhor, uma terceira onda de autocratização, esta iniciada por volta de meados da década de 1990. Mas eles percebem que a nova onda tem características muito distintas das anteriores. Isto é, como já foi notado, não se trata mais de processos abruptos de rupturas claras com a norma democrática ou de passagens rápidas para regimes autoritários, como é o caso dos clássicos golpes de Estado. São, ao contrário, acontecimentos mais lentos, de idas e vindas, de certa forma hesitantes. Crescendo vagarosamente, tendem a ficar abaixo da tela de radar dos indicadores tradicionais. Daí a ideia de elaborar ferramentas de medida mais finas, mais sensíveis a essas mudanças incrementais. Uma espécie de gradiente que permita registrar acumulações ao longo do tempo, as diferentes velocidades dessas acumulações e, na medida em que processos hesitantes, as inflexões, seus picos e vales, seja no sentido da autocracia, seja no sentido da democracia. Isso nos capacita a acompanhar os desdobramentos da vida institucional, não como se estivéssemos vendo fotografias separadas, mas quase como se estivéssemos assistindo a um filme. É uma ideia engenhosa, tanto por motivos empíricos, porque possibilita observar com uma espécie de microscópio o que está acontecendo, tanto por motivos muito práticos, porque disponibiliza aos atores democráticos um sistema mais extenso de alarmes e alarmes dotados de maior precisão, capazes de detectar perigos com maior antecedência. Então, dito isso, eu gostaria de fazer... Na verdade, eu preparei 3 observações, mas eu vou deixar a primeira observação de lado. Para a verdade, parte delas vem do fato de eu desconhecer os detalhes da composição interna dos índices de democracia do Videm. Também os detalhes dos modos de cálculo desses índices. Na verdade, por trás de parte dessas observações quer levar em conta distinções qualitativas, que eu acho que é importante também para a nossa discussão. A primeira observação era a respeito de distinções qualitativas entre os países, mas a própria exposição do professor Lindbergh responde, em parte, a esse problema, por conta de levar em conta, por exemplo, diferenças relativas à população. Embora eu acho que tenha outras diferenças importantes que a gente deveria também considerar, Por exemplo, os Estados Unidos. Não é apenas a questão da população, mas os Estados Unidos são a maior potência estatal do planeta. É a maior economia do mundo. E, especialmente, mas isso é uma coisa difícil de quantificar, é o lugar simbólico que os Estados Unidos têm na tradição democrática. E a projeção que o que acontece dentro dos Estados Unidos para o resto do mundo, que é um efeito também
muito que a gente tem que levar, tem um impacto muito grande. Mas eu vou deixar de lado essa primeira observação e ir direto para a observação sobre as instituições, não tanto os países, mas as instituições avaliadas. Essas instituições são várias, com funções diversas, não raro em contraposição, como pedem os sistemas de checks and balances. Mas eu acho que nós estaríamos de acordo em dizer que, entre todas elas, a mais decisiva é a instituição eleitoral. Não só porque ela é a fonte de legitimidade do regime e dos governos democráticos, mas também porque ela desempenha um papel muito especial na compreensão do modus operandi da atual onda de autocratização. Quase todas as análises que eu tenho lido têm ressaltado esse aspecto do processo atual, também mencionado nos textos do professor Lindbergh e que aqui também o professor Gaspardo mencionou, que é o fato de a subversão da democracia estar acontecendo não de fora de suas práticas, mas por dentro delas. Pois bem, eu tenho a impressão que isso guarda íntima relação com essa dinâmica incremental, gradualista do processo. Suas idas e vindas, suas hesitações. Por quê? Ocorre que as atuais forças autoritárias derivam sua força de uma ascendência no processo eleitoral, de seu sucesso na disputa eleitoral. Uma vitória, ou mesmo um bom resultado nesse terreno, é o que lhes empresta legitimidade política, não só perante seus adversários, do outro lado da fronteira democrática, mas entre seus próprios aliados estratégicos ou de ocasião, sejam eles atores eleitorais, sejam especialmente os atores não eleitorais. Diga-se de passagem, nós não podemos esquecer que essa extrema-direita autoritária é uma mescla, um campo heterogêneo, cuja unidade está sempre posta em questão, mas que os processos eleitorais, de certa forma, ajudam a resolver, uma vez que o ponto decisivo dessa questão, que é a definição da liderança de uma frente heterogênea, já se faz através das urnas. Em suma, são as eleições que lhes dão protagonismo. Porém, se os processos eleitorais são a sua gênese, sua razão de existir, esses mesmos processos os comprometem de uma certa maneira. Afinal de contas, eles precisam continuar a se apresentar em eleições, não porque tenham um zelo especial por elas. A gente sabe com clareza que isso não é o caso, mas pelo simples fato de que essa é a fonte praticamente exclusiva de legitimação de sua liderança. Isso significa que são levados a condicionar e calibrar suas iniciativas à flutuação de humor do eleitorado, à sua inconstância. Esse é, ao meu ver, o motor das idas e vindas, das hesitações do processo. No fundo, é o que está por trás dos bell turns e dos U-turns registrados na análise dos dados. É que a derivada das mudanças incrementais tende a encontrar picos ou vales, conforme o eleitorado dá suporte claro aos partidos extremistas, como aconteceu com o Trump agora, ou lhes retira o apoio, como aconteceu com o próprio Trump em 2020, Bolsonaro em 2022, ou nas recentes eleições da Polônia. Ou resolva lhes dar um apoio mais ambíguo, como aconteceu com o primeiro-ministro da Índia nas eleições desse ano. Entre todos os desempenhos institucionais monitorados, creio que os resultados eleitorais são os que afetam mais decisivamente o processo que nós estamos examinando. É certo que as correntes extremistas disputam ferrenhamente suas posições em todas as instituições democráticas, mas se há um lugar que elas precisam garantir sucesso, como se ali estivesse a fonte do ar que respiram, esse lugar é a disputa eleitoral. Podem até lançar dúvidas sobre os seus resultados, mas não tem como simplesmente eliminá-las da cena pública. E isso as obriga a um caminho mais sinuoso, mais astuto, que é o de tentar, pouco a pouco, minar o jogo da alternância de poder. Então, logo encontrem oportunidade favorável. Por exemplo, tornando as eleições menos suscetíveis a reviravoltas, através de manipulação de regras ou impugnando seus adversários
mais perigosas. E é justamente aí que podemos encontrar a resposta sobre o turning point, a mudança qualitativa das variações incrementais. Ou seja, quando o processo de autocratização num determinado país atinge um ponto de não retorno, ou se ao contrário, ainda segue um caminho instável, passível de reversão. Isso para mim é importante porque eu estou entendendo que processos de autocratização podem acontecer dentro das democracias sem que isso ultrapasse o limiar que separa as democracias de regimes não democráticos. O inverso também pode acontecer, mas o turning point é que é o problema de a gente localizar. É claro que as instituições não eleitorais também pesam na análise, especialmente as instituições contramajoritárias, como é o caso do Poder Judiciário. Mas essas instituições são instituições de retaguarda, capazes, quando não exercem um papel subserviente, de oferecer uma resistência importante, mas só até um certo ponto. O lado ativo e dinâmico do processo como um todo se dá na disputa eleitoral, porque concretamente é de lá que as forças de ataque à democracia emergem, se aglutinam e aguçam as pontas das suas lanças. Bom, agora minha terceira observação. Não tenho dúvida que o conceito de um processo de autocratização é excelente para monitorar o desenrolar dos eventos e especialmente para medir com finura o que está acontecendo pelas razões já apontadas. Mas eu gostaria de sugerir um conceito adicional, implícito no que já falei, aliás mencionado na exposição do professor Gaspar, que eu penso ajudaria a qualificar o estado atual das coisas, ainda que possivelmente, provavelmente, não o estado futuro. E esse conceito é o conceito de crise da democracia. Eu estou ciente de que esse termo traz uma série de dificuldades analíticas, bem apontadas pelos críticos. Nós temos aqui, entre nós, o professor Marcos André, que tem sido um crítico arguto desse problema. E entre os problemas, entre as dificuldades, eu destaco a própria fragilidade do conceito, desse conceito de crise da democracia. O fato de significar algo um tanto escorregadio, para não falar da grande dificuldade de medi-lo, de lhe dar operacionalidade empírica quantitativa. Mesmo assim, eu creio que o termo pode nos dizer algo sobre o momento atual, pelo lado bom, assim como pelo lado ruim. Pelo lado bom, ele nos diz que até este momento, nós continuamos, apesar de tudo, dentro de um mundo democrático. Isso está expresso nos próprios dados do IDEM, que mostram, pelo que eu entendi, que a maioria dos países antidemocráticos ainda seguem a norma democrática. E mais importante ainda, se levarmos em conta a distinção qualitativa entre os países, que os países democráticos mais importantes, por exemplo, os Estados Unidos, mesmo que sofrendo reveses assustadores, eles continuam democráticos. Mas aí vem o lado ruim que o conceito também quer expor. A situação em que esse mesmo mundo democrático se vê sob um assédio persistente de forças autoritárias que, apesar de não reunir até agora ímpeto suficiente, se apresenta como um poder ameaçante, isto é, que coloca em perigo a existência mesma das democracias. O termo diz, portanto, que não estamos diante apenas de uma crise corriqueira, como são as crises de governo, as quedas de ministério, os escândalos de corrupção, ou mesmo o processo de impeachment, mas de uma crise no sentido forte. Em outras palavras, o conceito de crise aqui quer dar maior dramaticidade ao que está acontecendo e ao que está em jogo. Eu confesso que não tenho a menor ideia de como quantificar esses elementos dramáticos, mas penso que a noção de um sentido forte de democracia, pelo menos o torna menos escorregadio, e por isso eu vou desdobrá-lo um pouquinho aqui. O sentido forte embute no conceito uma hipótese, e ao mesmo tempo uma explicação da hipótese. Como hipótese, sugere um estado de suspensão, uma pendência não resolvida, conforme as palavras do Kozelik que foram citadas pelo professor Gaspar.
da qual sentimos nos aproximar, mas que é contraditoriamente de duração indefinida. De qualquer forma, um estado de coisas que convoca campos adversários e as divergentes pretensões que representam a um engajamento político, a um engajamento político atípico, como se estivesse em jogo não uma simples decisão coletiva, não uma decisão corriqueira, entre outras, mas uma decisão qualitativamente superior, uma decisão constituinte, digamos assim. E esta, claro, diz respeito à continuidade ou não do próprio universo democrático, ou seja, se a onda de autocratização detectada pelos colegas do Videma finalmente se decantará, ou se, ao contrário, se dissipará com retorno a uma situação não crítica, isto é, a normalidade democrática. Mas por que estaríamos vivenciando esse estado de suspensão, essa situação de pendência? Aqui nós vamos nos deparar com uma explicação embutida no termo crise em sentido forte. E a resposta é: trata-se de uma crise de fundamentos relativa à disposição da autoridade máxima dos regimes democráticos, que é o povo. O apoio reiterado de boa parte do eleitorado, quando não de sua maioria, a correntes abertamente autoritárias, expressa uma profunda perda de confiança do povo nas instituições democráticas. Uma situação paradoxal, porque é como se o povo sinalizasse, através dos pleitos, o modo institucional de manifestar sua vontade, uma vontade de se desconstituir, de abrir mão de seu status de agência soberana. E é isso que significa, ao fim e ao cabo, erodir a democracia por dentro. É pôr em execução, com base nas indicações emanadas das urnas, uma espécie de eutanásia política. Ok, está claro até aqui que não se trata de uma vontade fixa e irrevogável, mas de uma vontade instável, oscilante. Estamos falando, afinal, de uma crise em curso e não do seu desfecho. Daí, mais uma vez, o curso incremental e zigue-zagueante do processo. Ora, mas enquanto o eleitorado continuar expressando essa disposição oscilante, não há como sair da crise. Ou seja, a persistir esse estado de coisas, o perigo mortal que significa continuará rondando entre nós. É óbvio que a vontade popular não é infalível. A voz do povo não é a voz de Deus, mas apenas a voz de uma autoridade secular, finita e falível. Só que, para aqueles que, como nós, defendemos a democracia como um valor inegociável, ficamos de mãos amarradas. Porque, embora a vontade do povo possa errar, que é o meu caso, nosso dever primordial é respeitar sua autoridade soberana. Eu já notei antes que as correntes autoritárias, por outras razões, também são levadas a se haver com os resultados eleitorais, porém sem o mesmo compromisso ético-político dos que queiram, de fato, defender a democracia. Sentem-se, assim, um tanto à vontade para cinicamente desqualificar as urnas, quanto as urnas lhes são desfavoráveis. Algo que seus opositores jamais poderiam fazer num embate transparente e limpo. A esses restam duas alternativas. A primeira é recorrer às instituições contra-majoritárias. Trata-se de uma arma valiosíssima, porém é estritamente defensiva, cuja função é velar pela observância das regras do jogo e, vamos chamar assim, dilatar o tempo de deliberação democrática. Através dela nós podemos exigir, até com penalidades fortes, que os atores políticos observem as regras, o que não é pouca coisa nas atuais circunstâncias, mas não eludir seus resultados, mesmo que sejam desfavoráveis à democracia. Por outro lado, não é possível dilatar a deliberação ao infinito, sem com isso desmanchar o próprio jogo. De modo que o único caminho não defensivo de superação da crise é a segunda via: alterar fundamentalmente a atual disposição do povo, isto é, fazê-lo recuperar sua confiança no regime democrático, no fundo, recuperar a confiança em si mesmo.
Mas como fazer isso? Esse é o X da questão, é a pergunta de $1 bilhão. Como qualquer conceito empírico, tanto a hipótese quanto a explicação embutidas no conceito pretendem um confronto com a realidade. Embora de modo algum incompatível com a ideia de autocratização incremental, a hipótese que eu acabo de sugerir é um pouquinho mais arriscada, exatamente por acentuar a dramaticidade do que se passa. E por isso mesmo se deixa expor com menos ambiguidade ao teste da história. Porque a crise, nesse sentido forte, nos amarra a ideia de que, para além dos picos e vales da evolução incremental, nós deveríamos chegar a um ponto efetivamente crítico para cada país e para o conjunto, ainda que só venhamos a reconhecê-lo a posteriori. Em contrapartida, quiçá venhamos a reconhecer o oposto, porque o teste da história está aí, né? A reconhecer o oposto, talvez contra a nossa petulância intelectual, mas certamente para o nosso alívio, que a intuição desse estado suspensório não passou de um fantasma, um espectro, uma percepção distorcida da realidade, e que, enfim, o mundo democrático jamais esteve, de fato, sob ameaça. Não creio que isso é o que está acontecendo, que nós estamos vivendo, mas é uma hipótese alternativa respeitável que nós não podemos descartar de antemão. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Cícero. Nós recebemos 4 perguntas, eu vou lê-las e depois eu pediria ao Staffan que desempenhasse a difícil missão de responder aos 2 comentários do Daniel e do Cícero e as perguntas em até 10 minutos. E aí à tarde teremos um momento para dar sequência, né, ao desenvolvimento. A primeira pergunta veio do Sérgio Fausto, da Fundação FHC, e as 4 vieram em inglês. Please mention some examples of countries that started democratizing after a period of autocratization since the year 1900. What are the main drivers of democratization in those cases? A segunda pergunta da Andréia Cardoso, do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. I have a question on the gray area of the autocratization democracy continuum. How would you categorize this area? And would it be a transit area, or there are countries, regimes that stay in that area? A terceira pergunta do Gabriel Pinho, também do Departamento de Ciência Política da USP. I would like to understand more about the process of autocratization. Can we see any patterns in this process? Apart from populist leadership, is there any other conditions necessary for this process? Economic or social crisis, for example? E a última pergunta da Natália Natarelli, também do Departamento de Ciência Política da USP, mestranda na área de Teoria Política. American civil society is very active and often leads strong movements in defense of civil and political rights. There are historical but also recent examples. I would like to know if Staffan sees any kind of resistance to Trump emerging in American civil society. Just it. Thank you. Thank you. There we go. Thank you. I'm overwhelmed by the complexity and sophistication of both of your commentaries, and in 10 minutes reflecting on them, and also the excellent questions that came from the floor, I cannot
live up to full, in-depth and qualified answers immediately. But I will try and just to say that my answers will be deficient and not worthy of the elegance and quality of your comments. But let me try and say just a few things then. So, Daniel, I think you very rightly pointed out to, is this wave changing its nature? Are we coming into a qualitative different phase? And is this with election violence an indication of that? I'm not sure we've seen a big sort of leap or jump or break, but I think we have seen over the past years that there are indications of somewhat of a change in nature. There are more non-legal actions in countries that autocratize now than it was a few years back. Another indication there is that we have more, in the last couple of years, we've had many more military coups in West Africa, but also Myanmar and so on. I talked about the undermining of the free and fairness of elections, but you also pointed to election violence, that is increasing. I think we also can sort of pick qualitative, impressionistic evidence that people like Trump are much bolder today than he was in 2016. I think sort of several of these things are indicating that, yeah, it may be, and also this comes back to some of the reflections you had about international governance and international factors and norms. I think the international norms are changing and becoming more permissive of autocratization and of autocracies. I think that may be partly a sort of a circular causality in a way, right? You get more countries autocratizing and more countries becoming autocracies, and then there are fewer strong democracies and they feel weakened and it's less possible to insist on democratic norms and behaviors. And that also happens within countries, and you see increasing use of electoral violence. If there is a relationship to electoral violence and also the enormous increase in use of hate speech and threats and all that on social media, I don't know, but it could be. So that's just a long-winded way of saying, yes, I think there is a change away from the legal approach to autocratization. I mean, Erdogan didn't break the constitution in Turkey, but he changed it 3 times by referendum, which ties into what your comment also was about. And maybe part of this change comes from, I think, your excellent reasoning around what is eventually voted for autocracy. That populations get behind doing away with democracy. And whether they realize it in the moment or not, we are not certain about. We know that many Trump voters are convinced that he is saving democracy. In Trump terms, I mean, I don't know how you get this together. The Democrats have become fascist, Marxist, Leninists
right? And Trump is saving the United States from that. So I think these two things hang together, because the more also you have domestic support for more radical actions, you can take more radical actions. And then you can also do that internationally. So I think these two things hang together. But I would, of course, I wouldn't say I have evidence for this. I can prove this. I think there are indications of the wave changing nature, and I think part of the answer also lies in the voting for autocracy paradox that you talked about. I'm not sure. I mean, I like your. If I go back a little bit before to make the flow here, I like your second counter measure. I'm also not sure how it should be done, but I think it could be predicated on the German philosopher Karl Popper's observation. And I think it's important to come back to that in these days. Essentially what he said came down to that the tolerant society cannot tolerate the intolerant. It's the same foundation that liberalism is built on. In all spheres, in theology, in economics, and in politics, liberalism is predicated on allowing pluralism, whether it's many companies competing or many ideas and theories competing. And the foundation for that is a rule-based order of allowing the pluralism. Everybody participating in the pluralistic society must at least accept pluralism. The moment an actor in the pluralist society starts to say, oh, we should not have pluralism anymore, that's not acceptable within. It's just like the moment a company takes over and monopolizes the market, that's not acceptable, because then the market is gone. So I think part of the answer, and maybe part of what you talked about in terms of make people return in the confidence of electoral institutions and democracy, is to talk about this seemingly paradox, but absolute foundation for a pluralist, tolerant society. It cannot tolerate the intolerant, because then that society is gone as a tolerant society. Pluralism requires a framework that allows pluralism, and acting against it, it cannot be allowed. But coming back to your second point, sorry, now I'm going over time here. So I think there are lots of international forces, and I think you pointed to some of them. I mean, we know that economic crisis, high levels of inflation, sort of people feeling the crunch, that's bad for all regimes, all rulers. It's also in democracies, it leads to alternation in power. You switch government, get somebody else. In autocracies, it's associated with then the coups or takeovers of other kinds, and so on. So economic crisis is bad for any regime, also for democracies. And we know from the 1930s, come back to historical parallels, that, and I think you made that, that enormous economic crisis created a fertile ground. I think the 2008 and the next, and then the pandemic and so on, and Professor Murillo, you also talked a bit about this in your introduction, sort of have helped create the fertile ground. And part of those forces are clearly global and international.
sorry, I'm not doing doing justice to other than small things that you said. I don't know how to measure crisis of democracy either. I think it's a useful concept for the reasons you lay out, as an intellectual tool to investigate what is happening in reality. I do only quantitative work these days. I was trained as a qualitative comparativist, right? And I've done many studies like that. Many, but in my early part of my career. I think that's that's investigations and questioning around a crisis for democracy, where if it's there, where it comes from, and how it can be countered, is really important. Something that we should be doing much more of. I just have my niche. I do my thing. You do the other stuff. And I'll leave it at that, with my apologies for not addressing. And then, Professor Murillo, I'll be really quick here now. Try to be. Sorry for the mispronunciation, I'm sure. Search. You got it right. Main drivers of countries that with U-turns. I think several of the things that we saw in the Brazilian example are general, as far as we could see. We haven't done this sort of proper, rigorous analysis of all cases yet and all that, but we looked into many of the cases that appeared in the last 10 years, and this, things like political parties unifying in a coalition against an autocratizer is really common, and seems to be very, very important, right, to create that. But also that they often collaborate then with civil society organizations that are also pro-democratic to mobilize support against the autocrat throughout society and empower people to feel like, yeah, we can do this, we can push this guy out. It's most often a guy, right? And so that's really, the judicial system, like here, seems also to be a very general feature. Whereas it's very clear that in countries where it goes down, they have bent over and given up and be used as a tool. The international support, this diplomatic support that you got, we also see in many other cases where it's turned around, was really important in Zambia, in Moldova, right, in Lesotho, in North Macedonia as well. But also in some of these countries that are then receiving sort of development aid support, but it's also been the aid part on the ground, really channeling and working with to try and support any way you can the independent media or the sort of society organizations that are against the autocratizer and so on, so that programmatic support also can fill a function there. Those are sort of the big parts we've seen. The gray area, on the second question, I didn't get the name proper here, but somebody here. The gray area between electro-autocracies and electoral democracy. So in very few countries end up there. Oh, yeah, I'm not sure it will happen. Okay, I think it was 6 this year at the end of 2023. Essentially, we have confidence intervals for all our measures, all indicators, indices, and so on. We have measures of how much uncertainty there is. In all measures, whether economists like to pretend that GDP per capita is like an exact figure. It's more like, hey, feels like somewhere here, right? It's a guesstimate. But what we do is we try to estimate how much measurement error and how much uncertainty there is about that point estimate. So we think the best guess is here, but here is sort of the 90% confidence interval. So when for critical indicators, a country that's very close to between electoral autocracy, electoral democracy,
And for critical indicators, those confidence intervals overlap, so it could actually be in both categories. Then we put them in the gray area. Say, okay, we cannot sort of scientifically say that we stand behind it. So that was your question. I see you're not thinking. All right. The details are there with the ERT methodology and all that. So the process of autocratization, populism, but are there other things? Yeah, I don't think the populism is, I've said this many times, I don't think the populism is the problem. There are many populist, more or less, populist governments in world history, throughout the world, that have been populist without undermining democracy. I mean, I think you could say that Lula is also a populist in many ways, right? So it is when the populists are anti-pluralists, when they start to talk about one people, and I, and only I, know what the people want and can represent it. And you are not legitimate contenders or opposition. And opposition is, by definition, enemy to the people, and therefore should be limited. I mean, that's sort of, now putting it in extreme term, that's the litmus test indicators of being anti-pluralist. Those are dangerous. And then the process, once they start, is often like Putin created a playbook in the late 90s, early 2000s, and people are following that. So you start with suppressing media, individual journalists one by one first, and restrict freedom of the media as much as possible and get them under control. Often simultaneously with that, civil society along the same way. And I know Bolsonaro started that. I got calls from investigative journalists within 1 year he came into power, and told me stories about how they got visits from security agencies, representatives that were Bolsonaro loyalists, and threatening them in the night when they wrote critically about the government. And you know, those kinds of strategies is usually where you start, because the media can scream about what you do and don't do, and civil society can mobilize people out in the streets against you. Both those are really dangerous, so you want to get rid of those first, and then you can, once you have those under control, you start to attack the judicial system, preferably get that under control. Bolsonaro failed, Orban succeeded, and so on. And eventually, if need be, start fiddling with electoral institutions. That's sort of the typical sequence. But if you're firmly in power, you don't need to fiddle with the electoral institutions. You don't need electoral violence because, yeah. So that's very, very broad strokes. US civil society, yes, that is one of the main big hopes for a counterforce to Trump. Media obviously being another, but they've already started to cave in. Indicator, Washington Post refused to take sides in the elections before the election for the first time. But those are the maybe two strongest sort of pushback forces that I see out there. The third one would be that it's a federal system and the states can stand up in certain respects. But so many of the states are now in Republican control and Trumpista controlled land. And also the system is also at lower level now filled with a lot of judges that are Trump loyalists. You know, California, New York, a couple of others maybe, and California is a big part of the economy, so they have some weight, but it's limited what they can do. So let's hope civil society stands up and gets big portions of the media with them, and then pray for the best or something like that. Thank you.